Houve uma coisa, se tu tens medo de te expor, medo de julgamento, de críticas alheias, medo de não ser boa o suficiente, medo de passar por ridícula, ao ponto de tu simplesmente não conseguires fazer aquilo que tu sabes que tu tens que fazer, provavelmente, muito provavelmente, tu não vais conseguir mudar a tua realidade, tu não vais conseguir mudar a tua vida e tu não vais conseguir crescer o tanto que tu gostarias de crescer. Olá, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limite podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast. Convido-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. E hoje nós vamos falar sobre algo que tem te paralisado extremamente. Não, eu não falo sobre medo de exposição ou medo de julgamento. A gente vai falar sobre algo mais profundo do que isso, porque o medo de julgamento é só uma das raízes desse problema ainda maior. Então fica aqui até o final que tu vais entender. Mas antes de nós entrarmos na nossa conversa propriamente dita, amiga, assim, o que é que estás a fazer da tua vida? Segues o podcast, ouves aqui os episódios e partilhar com a amiga que é bom estar quieto. Que raio da amiga és tu? Então assim, tu podes crescer e as outras não? Tu podes aprender e as outras não? Amiga suspeita, tu. Então vamos fazer o seguinte. Antes sequer de continuarmos essa conversa, só pelo assunto, se tu já lembraste daquela amiga que também tem muito medo daquilo que as pessoas pensam, vão falar dela, ao ponto de não tirar os projetos e as ideias dela do papel, ao ponto de não fazer aquilo que ela precisa fazer na vida dela para ela chegar onde ela quer chegar, já envia o episódio para ela. Porque eu tenho certeza que vai transformar a vida dela. Vai virar, assim, uma chavezinha. E muitas vezes é aquela chave que vai fazer com que ela comece a executar coisas que vão fazer com que ela atinja resultados que ela nunca imaginou na vida dela. Então, seja uma boa amiga. E faz isso. Eu sou uma pessoa que eu amo, de verdade, aprender sobre a mente humana, sobre o comportamento humano, sobre o porquê que nós fazemos determinadas coisas quando na verdade nós queríamos fazer outras coisas. O que é que leva-nos, enquanto seres humanos, ok, a ter certos tipos de comportamento que muitas vezes não são os mais, não vou dizer corretos, mas os melhores comportamentos para aquilo que nós queremos alcançar. Porque é que muitas vezes nós queremos muito uma coisa, nós desejamos muito alcançar uma coisa, mas ainda assim nós não fazemos o que é preciso para conseguir alcançar essas coisas. Nós ficamos com aquela pulga atrás da orelha de eu gostaria muito de experimentar isso, mas não. E eu precisava dar uma aula no mês de maio sobre vergonha para as minhas alunas. Aliás, eu precisava dessa aula no mês de abril. Só que, entretanto, no dia que era para dar aula, foi um dia que houve apagão, enfim, essas coisas todas. Mas eu pensei, por que existem tantas mulheres que, ainda que elas saibam o que elas querem, ainda que elas saibam o que elas precisam fazer, o medo de serem julgadas, o medo de se exporem, o medo do que as pessoas vão pensar, o medo de parecer não ser tão boa, o medo de passar por ridícula faz com que ela muitas vezes trave e limite o próprio crescimento. Gente, não é só por falta de vontade, por causa de uma procrastinação. Não é isso. De verdade, não é. Porque pensa comigo, se fosse só a procrastinação, com tantas dicas, estratégias, conselhos que tu já recebeste sobre lidar com a procrastinação, por que ainda assim tu não fazes? Por que ainda assim existe algo que é muito mais forte do que tu, que faz com que tu te preocupes muito mais com a opinião das pessoas, com aquilo que as pessoas vão pensar sobre ti, do que com os resultados que tu podes colher
a partir daquela ação. Isso foi algo que me fez realmente mergulhar nessa busca por essa resposta para conseguir entender o que é que impede as mulheres de terem essa liberdade de facto serem quem elas são. De facto falarem sobre o trabalho delas. De facto terem esse orgulho de valorizar quem elas são, o que elas fazem, a transformação que elas podem gerar na vida das pessoas. E eu trabalho com mulheres que lidam com esse medo constantemente. E, obviamente, que o meu trabalho com elas faz com que, sim, elas tenham ali algum momento em que muitas vezes, sim, depois de uma sessão, um encontro que a gente teve ali, ela tem que ter aquele momento de choro. Sim. E eu digo isso não com uma tristeza, mas muito pelo contrário. Se eu digo alguma coisa a alguma cliente minha, numa sessão individual que nós estamos a ter, e ela chega em casa, ou ela desliga a câmera, e ela tem uma crise de choro, ou durante a sessão ela tem uma crise de choro, para mim é importante entender que eu toquei em algum ponto que precisava ser tocado, no qual ela se sentiu desconfortável. Então, o que eu quero trazer para cá hoje é justamente o porquê que tu, se calhar, até queres muito falar sobre aquilo que tu fazes. Tu queres muito conseguir ter uma oportunidade dentro do teu trabalho muito melhor e pedir uma promoção. Porque tu sabes que o teu trabalho é um bom trabalho, que tu sabes que tu és boa naquilo que tu fazes. Só que tu não te sentes reconhecida, tu não te sentes valorizada o suficiente. E tu sabes que, assim, tu precisas fazer alguma coisa. Tu não podes continuar a observar aquela situação e achar que está tudo bem. Quer essa situação seja na tua vida pessoal ou essa situação seja na tua vida profissional. Tu sabes que vai precisar partir de ti alguma ação para mudar isso. Mas ainda assim, muitas vezes tu sabes qual é essa ação e tu não consegues fazê-la. E tu arranjas mais motivos para não fazer do que para fazer. E tu te preocupas mais com a opinião do ciclano, que no final do mês não paga as tuas contas, do que propriamente com a tua família que está dentro de casa, que precisa que tu tenhas aquela ação para conseguirmos melhorar de vida. Todos. Mais do que os teus filhos que estão ali, tu queres conseguir dar uma boa educação, uma boa escola. Por quê? Não é só pela procrastinação de eu estou a arrastar e deixar para amanhã. O que está-me a levar a procrastinar aquela ação? O que faz com que tu não faças aquilo que tu já sabes que tens que fazer? Então é óbvio, para dar essa aula, e o tema justamente da aula era como é que eu posso contornar, digamos assim, essa vergonha de me expor, do que as pessoas vão pensar. Porque é muito engraçado que muitas vezes as pessoas dizem, mas eu nem é tanto a vergonha, é mais o medo do que as pessoas vão pensar. Gente, eu tenho medo do que as pessoas estão a pensar. É vergonha. É vergonha. Eu não quero ser envergonhada. Eu não quero passar por ridícula. Eu não quero ser humilhada pelas pessoas. Eu não quero que as pessoas coloquem em causa o meu caráter, a minha competência. Então, como eu não quero isso, porque eu não quero ser envergonhada, eu evito fazer. Então, o que eu quero que tu entendas aqui é a tua vergonha, o teu excesso de vergonha tem te impedido de crescer. O teu excesso de vergonha tem feito com que tu procrastines. Tem feito com que tu adies fazer as coisas que tu precisas fazer. Tem feito com que tu estejas na situação em que tu estás e se tu não olhares para isso e parares de encobrir essa vergonha, tu vais continuar exatamente onde tu estás. Passe 1 ano, passe 2, passe 3, passe 10. Porque uma coisa que as pessoas não entendem é que a vergonha
ela não é uma coisa qualquer. Porque muitas vezes, quando as pessoas são confrontadas com tu tens vergonha disso e daquilo, eu? Vergonha? Nem pensar. Quem disse? Eu não tenho vergonha de nada. Ah, não. Evoluída. Não. Então, se tu não tens vergonha, por que tu não fazes aquilo que tens de fazer? E é engraçado porque todos nós, em algum nível maior ou menor, em determinadas áreas de nossa vida, nós temos vergonha. Nós sentimos vergonha. Muitas vezes a nossa vergonha até é alheia, sabem? Nós vemos alguém a fazer alguma coisa e nós pensamos, meu Deus do céu, o que é que essa está fazendo? Tipo, tá louca ela? Faz qualquer sentido ela tá a fazer isso. Gente, para que ela está a passar essa vergonha? E a pergunta é, por que aquilo que ela está a fazer faz com que tu te sintas envergonhada por ela? Em que nível aquilo te toca internamente e que gatilho é que aquilo ativa dentro de ti que faz com que tu tenhas vergonha de uma ação alheia? E depois aí pensas, não, eu não tenho vergonha de nada. É óbvio que tu tens vergonha. Se tu não tivesses vergonha, tu não terias problema em ser passada por ridícula numa situação. É engraçado porque eu sempre, durante muito do meu percurso escolar, fui aquela aluna que queria estar na primeira fila, principalmente quando eu era muito mais nova. Sabe? Eu acho que crianças, no geral, quando elas têm um instinto muito aguçado de aprendizagem, de querer aprender as coisas, elas são muito mais desinibidas, não é? E eu era aquela criança que sempre que eu podia, como eu podia, da forma que eu podia, eu queria sentar nas primeiras filas. Porque eu queria conseguir compreender a matéria. Eu sentia que se eu tivesse muito no fundo da sala, o ruído dos colegas que não querem prestar atenção, eu era dessa já, o ruído dos colegas que não querem prestar atenção iriam retirar o meu foco e a minha concentração. E eu queria aprender. Porque afinal de contas eu não sabia, eu estava lá para aprender, certo? E depois lá está. Obviamente vinha a cobrança, não é? Porque a minha mãe era aquela pessoa que se eu trouxesse um 15 para casa, para ela não era nota. Então assim, eu tinha que estar atenta, eu tinha que aprender, porque eu precisava fazer um teste e levar uma boa nota para casa. Mãe, obrigada desde já, tchau. No momento óbvio, tipo, a criança fica ali cheia de raiva e tal, mas, nossa, se a minha mãe não tivesse, se calhar, tido essa exigência comigo, e obviamente isso me torna hoje em dia uma pessoa muito exigente, mas eu já abri mão da perfeição há muito tempo, de querer que as coisas fiquem perfeitas, justamente eu percebi que para as coisas ficarem bem feitas, não vou dizer perfeitas, eu preciso de fazer as coisas mal feitas em algum momento, ou não tão bem feitas, mas eu saber que eu dei o meu melhor, que eu fiz o meu melhor naquilo, para mim, é algo que nem sequer tem comparação possível. Por isso, sim, eu agradeço muito a exigência que a minha mãe teve. Gente, eu acho que eu sou um bocado disléxica, tá? A exigência que a minha mãe teve comigo para que eu pudesse me tornar a mulher que eu sou e ser tão curiosa nesses assuntos e ter sido a aluna que eu fui também, de certa forma. Mas eu era aquela aluna que eu queria estar à frente para dizer ao professor, eu não percebi. Porque quando eu consigo ter essa franqueza, essa abertura, essa vulnerabilidade, não é? Em certo ponto de dizer, não percebi patavina do que tu acabaste de dizer, eu estou a dizer para mim mesma que eu quero aprender, eu não sei. Só que muitas vezes eu vejo que muitos alunos não fazem isso porque não querem dar o braço a torcer. Não querem parecer que eles não sabem. Não querem parecer burros. Só que todos nós somos burros, somos ignorantes, somos leigos em algum assunto. Quanto mais cedo eu aceito isso, mais cedo eu consigo melhorar e crescer. Agora, se eu não quero passar por ridícula, e gente, isso acontece em qualquer disciplina, mas quando se trata de línguas, então, eu saber que eu, principalmente quando já estamos numa fase adulta, quando estamos a chegar naquela fase de adolescência, que já começa a ter os pequenos contatinhos a quererem chegar perto, não é? Nossa, tipo,
ai, eu vou ficar como a mais burra da turma. E quando somos adultos, eu fui aquela pessoa que eu fiz a minha faculdade no horário pós-laboral, porque eu trabalhava durante o dia, o horário normal de trabalho, e chegava à noite e ia lá bonitinha às 18 horas estudar até às 11, meia-noite, quando as aulas acabassem. Então, eu via muitos adultos, que eram pessoas muito mais velhas que eu, muitas vezes, a terem vergonha de dizer, professora, eu não entendi isso. Gente, se nós estamos sentados numa cadeira, numa sala de aula, nós estamos lá para aprender, porque se nós já soubéssemos disso, nós não estaríamos lá. Entendem? Então, quando eu não quero passar por ridícula, por burra, eu estou a polir a minha oportunidade de crescimento. Eu estou a impedir-me de crescer. E isso por quê? Porque eu estou com vergonha. Porque eu tenho vergonha do que as pessoas vão pensar de mim. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu sou uma pessoa que estou numa sala de aula para aprender. O que tu tens que pensar de mim? Que eu não sei? Óbvio, se eu soubesse, eu não estaria aqui. Se eu soubesse, eu não estaria aqui. Entendem? Então, se tu nesse momento fores alguém que estás a ouvir-me e tu estás a fazer uma licenciatura ou um mestrado ou whatever, amiga, faz-te um favor, coloca essa vergonha debaixo do tapete. Não coloca debaixo do tapete. A gente vai conversar sobre a forma como tu vais aprender a lidar com essa vergonha. Mas já assim, para tu teres na tua mente, essa vergonha ela não te vai fazer chegar onde tu queres chegar, porque tu estás na escola porque tens um objetivo, certo? Ou porque tu queres aprender aquilo pelo qual tu estás a estudar, por muitas vezes mera curiosidade, o que eu vou partir do princípio que não é, mas ou porque tu queres conseguir um emprego melhor, tu queres conseguir ter esse certificado para conseguir uma vaga de emprego ou uma promoção dentro do teu trabalho, porque tu sabes que para alcançar aquela posição ou aquele cargo que tu queres dentro da empresa onde tu estás, eles insistem, eles pedem a porcaria de um certificado. Porque não é o papel que vai fazer por ti, óbvio. Mas eles validam, assumem que esse conhecimento que tu vais adquirir sentado ali na cadeira é importante. Então tu precisas disso e para isso é que tu foste lá. Então, o que os teus fucking colegas que estão à tua volta têm a ver com isso? Eles não estão ali no mesmo patamar. Ai, não, mas tem uns que são muito mais inteligentes. Bom para eles. Bom para eles. Gente, eu nunca, e é um assunto que reviram, porque eu nunca compactuei com essa coisa de querer envergonhar outras pessoas por não saberem ou perguntarem alguma coisa na sala de aula. Eu nunca compactuei. Inclusive nessa busca para eu entender isso, ontem, enfim, não sei quando é que estás a ver esse podcast, mas pronto, no dia que eu estou a gravar, foi ontem, eu dei uma aula dentro do CDS justamente sobre esse tema, sobre vergonha, essa diferença entre vergonha e ter essa ousadia, ter essa coragem de realmente ir atrás dos teus sonhos, o quão a vergonha te paralisa. E eu quis trazer esse episódio para partilhar um pouco disso convosco, mas lá nós aprofundamos certos assuntos. E uma das coisas que eu justamente partilhei com elas foi o facto de eu ter dado explicação, muitas vezes, para alunos. O facto de eu, durante a minha vida escolar toda, ter sido aquela miúda inteligente. Eu sempre fui uma das melhores alunas da minha turma, eu sempre fui uma das melhores alunas da escola. Ok? Mesmo, estou a falar isso em relação a São Tomé, que foi onde eu nasci, onde eu cresci, fiz a maior parte da minha escolaridade, mas mesmo quando eu cheguei em Portugal, cheguei já atrasada, ok? Porque eu cheguei em novembro, as aulas obviamente já tinham começado, o ano letivo já tinha iniciado, eu cheguei, queria fazer o 12º primeiro. Não queriam aceitar, porque eu era uma criança que vim da África. Então, sendo uma criança que vim da África, na mente daquelas pessoas, eu não tinha capacidade, ok, de estudar e começar um 12º ano a meio do ano letivo. Não era bem a meio, porque estávamos em novembro ainda, né? Tinha passado 2 meses, mas pronto, já tinha perdido algumas aulas. Eles achavam que eu não tinha capacidade de acompanhar. E foi um dos primeiros momentos que eu tenho assim muito claro na minha mente, obviamente que tiveram outros antes desse, que eu realmente me posicionei. Eu nem sabia o que era posicionamento na altura, mas eu precisei de tomar uma posição naquele momento porque era o meu futuro que estava em jogo.
E eu tive que dizer, depois de passar por umas 3 ou 4 escolas e todo mundo dizer a mesma barbaridade, eu tive que dizer, gente, eu percebo que as estatísticas demonstrem-vos isso. Eu percebo. Mas não me coloquem na mesma caixa. Dêem uma oportunidade de demonstrar se eu sou capaz ou não. E se eu não for capaz de chegar ao final do ano letivo e eu tiver feito com que vocês percam, que vocês tivessem perdido o vosso tempo, eu venho aqui e peço desculpas. Não tem problema nenhum em fazer isso. Em pedir desculpa por ter vos feito perder o vosso tempo. E aí sim, eu acato o que vocês acham que era melhor para mim, que na altura era fazer um curso profissional, onde eu ia ter que, basicamente, voltar 3 anos atrás. Em vez de fazer o 12º, eu ia estar a começar como se fosse de nono. People. Tempo é dinheiro. E depois eu disse, e se eu conseguir efetivamente ter aproveitamento, vocês vão ter que me pedir desculpa por estarem a fazer essa suposição, esse julgamento de antemão de mim por ter vindo da África. Eu saí de lá, eu me lembro de ter entrado no carro com o meu pai, porque o meu pai estava presente, como é óbvio. E eu olhei para ele e eu disse, se eu não conseguir... Gente, eu fui corajosa, bold, naquele momento. Mas eu não tinha garantias de nada. Eu só sabia que eu ia fazer o meu melhor, porque eu sempre fiz o meu melhor, e que eu não aceitava ter que voltar para o 9º ano quando eu sei que tinha perfeitas capacidades de fazer o 12º. Mas assim, o 12º aqui não é bem... O 12º em Santo Tomé, as coisas são bem diferentes. Mas eu sempre tive essa ideia na minha mente de que, eu sou capaz, principalmente quando eu vim de Santo Tomé, quando eu sinto que quando eu cheguei aqui eu fui muito podada, sabem? A sociedade aqui começou a mostrar que eu não deveria almejar chegar nos lugares que eu queria chegar. E isso abalou muito a minha confiança na altura, mas assim, muito. Muito mesmo, ao ponto de ter que atrasar meus bons anos da minha vida até que eu recuperasse essa confiança e começasse a voltar a fazer as coisas. Entendem? Mas eu nunca fui apologista dessa coisa de envergonharem as crianças, de fazerem com que as crianças sentissem que, nossa, que elas são burras, que elas são isso, que elas são aquilo. E, obviamente, quando eu cheguei na turma, eu me senti muito pequena, mas muito pequena. Mas ainda assim, eu não entendia algo, perguntava. E quando as pessoas se riam, porque aconteceu sim várias vezes, as pessoas se rirem de alguma coisa que eu fiz, quer seja pelo meu sotaque, quer seja porque a pergunta na cabeça deles era uma pergunta estúpida e idiota, mas para mim não era, porque eu não sabia. E quando eles começaram a perceber que eu estava assim, riam à vontade. Não é que eu não ficasse coagida na altura, eu ficava. Mas a minha vontade de conseguir fazer aquele 12º era muito maior do que todos os risos que as pessoas podiam ter. Tanto é que eu, quando fui para a faculdade, eu acabava por dar explicações aos alunos que muitas vezes estavam na faculdade há mais tempo que eu, a tentar fazer aquela cadeira há muito mais tempo que eu, mas que não entendiam. Eu não me via como superior a eles. Eu não via que eu era, uma mega inteligente e eles eram burros. Não, eu só estava a entender uma coisa com uma facilidade que eles não estavam. Eu, se tivesse que bater de frente com um professor e dizer, nossa, filho, isso não está a ser bem explicado? Eu não estou a entender isso, principalmente quando eu sei que eu sentava e dedicava-me para estudar. Eu falava. Gente, vergonha do quê? Vergonha do quê? E muitas mulheres deixam a vergonha tomar conta e esse excesso de vergonha faz com que simplesmente elas não cresçam. Isso me deixa fula. Porque essa vergonha está toda aqui, na forma de pensar. E a forma de pensar guia a tua forma de agir. E a tua forma de agir guia os teus resultados. Para mim, entender isso faz com que, calma lá, esse pensamento precisa ser mudado. Óbvio, quando eu era uma criança, eu tinha esse pensamento? Eu não tinha. Mas ainda assim eu sabia que se, para eu chegar no lugar que eu queria chegar, eu precisava de aprender isso aqui, então eu ia aprender. Sim, gente, nem vem. Nem vem. Eu tinha muita vergonha de algumas coisas, como por exemplo,
e vender doce na escola. Eu tinha vergonha. E eu achava assim, um ato de coragem das pessoas que conseguiam ir. Porque eu tinha vários colegas que faziam isso. Mas ainda assim, chegou uma época na minha faculdade onde o dinheiro que eu tinha era muito pouco. E eu não tive vergonha de começar a revender produtos de revistas, né? Tipo Avon, a Oriflame, coisas. Eu fiz isso na minha vida. Gente, entendam uma coisa. Nossa, fiquei com vontade de chorar agora. Mas de verdade, entendam uma coisa. O nosso futuro, a nossa vida depende de nós. Se eu bloqueio-me por causa da vergonha do que o outro vai pensar de mim, como é que fica aquilo que eu penso de mim? Como é que ficam os meus sonhos? Como? Eu, quando era criança, por ser mais inteligente, muitas vezes, que sabe resolver um assunto de matemática, uma das práticas que em São Tomé tinham, e não sei como é que é aqui o resto do mundo, eu até falei sobre isso ontem com as minhas alunas, era aquela coisa de dar uma palmatória, eu acho que aqui fala-se reguada, mas era um método de educação. Gente, não vou agora dizer se era certo ou se era errado. Cada um com as suas experiências, com as suas vivências. Enfim, eu só acho que assim, a juventude hoje em dia também está precisando de uns limites. Mas pronto, tá? Não vou dizer agora que as pessoas têm que espancar, mas tá, voltando à nossa conversa. E eu era aquela pessoa que sabia resolver os assuntos. Então, eu era chamada para o quadro, chegava lá, conseguia resolver o assunto. E o que é que o professor ou a professora fazia? Fulano que não conseguiu resolver o assunto, anda cá. E quem é que tinha que dar a reguada e dar a palmatória na pessoa? Euzinha. Eu ficava pé da vida. Eu odiava fazer isso. Porque eu pensava, para que humilhar um ser humano, uma criança, dentro de uma sala nesse nível? Mas, gente, essa cultura da vergonha, de envergonhar as pessoas. O que é uma cultura da vergonha? É aquilo que tu, provavelmente, estás na mesma faixa etária que eu, se tu fazes parte ali dos millennials, tu viveste isso na tua vida, que foi a forma como aquelas pessoas também aprenderam a educar, então elas repassavam, ok? Não estou a dizer que está certo ou está errado. Era a forma de educar naquela altura. Ponto final, parágrafo. No entanto, essa cultura da vergonha, de envergonhar a pessoa em frente a uma outra pessoa para fazer com que ela tenha esse comportamento de querer aprender, ou com que ela se sentisse envergonhada e por isso quisesse mudar. Essa cultura fez com que muitas pessoas hoje em dia, enquanto adultos, continuam a ter muita vergonha de passar por situações ridículas, de passar por situações em que elas são humilhados e com isso não conseguem fazer nada. Ou muitas vezes os mecanismos que essas pessoas arranjam para lidar com a vergonha é a agressividade, é a raiva, é encolherem-se, é muitas vezes não assumirem a responsabilidade. E são adultos extremamente irresponsáveis, são adultos extremamente mentirosos, porque cometem um erro e não querem assumir a responsabilidade. Nossa, como assim? Eu é que vou assumir a responsabilidade desse erro. Se fores tu que cometeste o raio do erro, assume. Pede desculpa. E diz, nossa, peço imensa desculpa. Não me apercebi disso, cometi esse erro. Peço imensa desculpa. Se houver como retificar, vai e retifica. Qual é o problema? Onde é que está a vergonha nisso? Vergonha é a pessoa descobrir que tu cometeste o erro e mentiste. Isso é vergonhoso. Isso é um comportamento vergonhoso. Agora, cometer um erro, esquecer-me de alguma coisa, não saber algo, estar num processo de aprendizagem onde eu sou iniciante, onde eu não sei fazer algo. Então, eu vou chegar lá nos primeiros dias e eu vou parecer assim, uma pessoa que está completamente perdida, porque no fundo eu estou. No fundo, eu estou perdida. No fundo, eu não sei o que eu estou aqui a fazer. Quando nós começamos a ver a vergonha como uma coisa normal e começamos a banalizar a nossa vergonha mesmo, é aí onde nós conseguimos, de facto, ter o sucesso que nós queremos ter. Conseguirmos crescer o tanto que nós queremos crescer. Uma coisa que eu aprendi também quando eu era muito pequenina
é que as pessoas, elas, principalmente quando nós somos crianças, tu provavelmente viveste isso. Sabes aqueles momentos em que na escola começavam a te dar algum nome, alguma alcunha? Só mesmo para zombar, para fazerem troça, para de certa forma te humilharem. Então começavam-te a chamar, no meu caso chamavam-me de vento. Por quê? Porque eu era extremamente magra, eu era magérrima, não sei se é assim que se diz, mas acredito que sim. E o que eles diziam é que eu podia ser levada pelo vento. Então, enquanto eu estava a andar, muitas vezes saía da aula, começavam a dizer vento, vento, vento. Houve uma altura que eu dava muita importância, eu ficava muito incomodada. Só que depois eu comecei a perceber que o facto de eu colocar energia naquilo, o facto de eu me incomodar com aquilo, retroalimentava e dava poder a eles de continuarem a fazer o mesmo. Eu comecei a pensar, façam o que vocês quiserem. Chamem nomes, atirem pedras, ou whatever. I don't really fucking care. Óbvio, na altura eu não sabia falar inglês, gente. Mas, assim, eu comecei, tipo... Sabe, eu não quero saber, façam o que vocês quiserem. Chamem nomes à vontade. E isso, querendo ou não, fez com que começasse a perder força. Gente... E é isso, sabem? A vergonha, ela precisa ser uma coisa que eu não posso deixar a pessoa perceber de alguma forma que aquilo me ofende, que aquilo me humilha, que aquilo me faz sentir mal comigo mesma. Eu tive um episódio quando eu estava no exército, para quem não sabe, eu fui militar durante 6 anos e 96 dias. E eu tive um episódio quando eu estava no exército, eu tinha um sargento, um superior, que ele adorava me humilhar. Mas assim, adorava. E no início... a forma como eu reagia à vergonha era através do choro. Eu ficava tão nervosa de não poder reagir a forma como eu queria, sabem? Aquele impulso da raiva, uma chapada. Mas gente, não violência, tá? Que eu começava a lacrimejar. Ou eu não conseguia verbalmente responder à pessoa naquele momento pelos nervos. E eu chorava, mas eu chorava imenso. E óbvio, a pessoa via que aquilo surtia efeito, então assim, mínima coisa, tumba. Tipo, até o dia que gente, sério, há coisas que mudam a nossa vida de uma maneira que a gente nem imagina. Até o dia que eu estava assistindo o filme Zootrópia, acho que é assim que se chama, e há um momento em que a coelhinha passa por ali, por uma situação qualquer, em que ela é extremamente humilhada, ela se sente humilhada, ela se sente coagida, enfim. E a raposa passa por ela e vê ela naquela situação e diz-lhe, basicamente, né, porque tinha-se apercebido da situação, e diz-lhe, não vou me lembrar da frase exata nesse momento, mas basicamente o que a raposa naquele momento diz é: não deixes que as pessoas percebam que elas te afetaram. E eu fiquei, é isso aí. Eu não posso deixar que aquele otário continue a perceber que aquilo que ele diz me afeta. Que ele conseguiu me humilhar. Gente, essa frase desse filme, naquele momento, naquele contexto, mudou a minha vida. Sério. Então eu comecei a pensar, amigo, faz o que quiseres, sabes? E quando ele percebeu que deixou de ter efeito, que eu já não tinha a mesma reação, parou. Sabe? Foi parando. Ao ponto de chegar naquele nível que começou a me elogiar nas coisas que eu fazia. E eu assim, falsidade comigo. Ok, do your best. De verdade, gente, de verdade. Mas aquilo mudou completamente a minha vida. E a partir daí, eu inclusive comecei a entender, de facto, porque eu já tinha uma consciência muito maior, como é que a vergonha, ela se alimentava. Inclusive a Brené Brown, no livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito, que ela fala muito sobre esse assunto, sobre vergonha, sobre coragem, sobre vulnerabilidade, sobre perfeccionismo. Ela fala muito sobre isso. Há uma das partes que ela diz que a vergonha extrai o seu poder do facto dela não ser explanada.
que isso quer dizer, basicamente? É que a vergonha, ela só ganha força, ela só ganha poder quando ela não é enfrentada. Quando ninguém fala sobre ela. Quando ninguém explana ela. Ou seja, quando ninguém realmente coloca ela assim, por cima da mesa. Tipo, pô, é isso aqui que está a acontecer. Porque quando eu faço isso, eu estou a abrir-me, não é? Completamente, para que todo mundo saiba que isso aconteceu. Então, muitas vezes, eu vejo as pessoas que têm medo de parecer que estão no início, não é? Da aprendizagem de alguma coisa e privam-se de aprender porque não são capazes de dizer, olha, eu não sei. Uma das situações que eu vejo muito isso acontecer, porque é algo que está no meu universo e faz parte de quem eu sou e eu gosto muito, incentivo muitas pessoas, inclusive, a fazerem, é a carta de condução. Gente, para mim, a carta de condução tu teres a carta de condução é uma liberdade e é algo essencial hoje em dia. Algo essencial hoje em dia. Alguém passa mal, tu tens um carro, tu tens uma carta à porta, tu tens um carro à porta, tu tens uma carta de condução, tu podes pegar e resolver. E não só isso, no teu dia a dia mesmo, sabes? A tua liberdade de pegar e ir e fazer e não ter que ficar a depender. Gente, nossa, assim. Só que muitas pessoas vão para a escola de condução e apanham instrutores FDP, para não dizer outra coisa, e essas pessoas, por vergonha, por medo de serem criticadas, de serem ridicularizadas, elas não são capazes de dizer, olha, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Eu me lembro que uma das vezes, quando eu estava a fazer a carta de condução, gente, eu fui para a escola de condução para aprender a conduzir, para tirar a carta de condução. Eu não sabia conduzir, eu não tinha carta de condução. Se tivesse, não estaria lá. E numa das minhas segundas aulas de prática mesmo de condução, segunda, terceira, enfim, não sei, o instrutor que eu tinha marcado as aulas com ele, porque eu tinha tido uma aula com ele e percebi que ele era muito paciente. Era assim, o tipo de instrutor que eu gostaria de ter. Eu percebi que aquele homem era. Então, eu decidi marcar todas as aulas com ele. Fizeram uma confusão no calendário e marcaram com um outro, porque basicamente um era João Gonçalves e outro era João Gomes. E um começava, a abreviatura que estava era João Gay e João Gay. Pronto. Então, fizeram ali a confusão e marcaram para o João Gomes e não para o João Gonçalves. Eu nem sei se esse instrutor ainda é vivo. Se não. Mas olha, se for João Gonçalves, claro, não é um João Gomes. Obrigada. De verdade. Obrigada. Não sei se se tu vais ver isso, se alguém relacionado a ti vai ver isso, mas de verdade, foi um instrutor que mudou muito a minha vida e fez com que eu conseguisse ser a condutora que eu sou hoje. E eu não tenho dúvidas nenhuma disso, porque as lições que esse homem me passou, eu levo para a minha vida até hoje. Até hoje. Mas, pronto, aquele João Gomes, filho, eu estou na minha segunda ou na minha terceira aula de condução, eu não percebo nada de carros, de condução, de estrada. Você está do meu lado para ensinar. Ensinar. Se tu sabes que tu não sabes fazer essa função, então saiba porque eu trabalho. Gente, vocês sabem que eu sou muito assertiva, muito direta nas coisas. E eu funciono assim fora daqui também. Ok? Então, o querido, o belo, achou que ele estava a meter com... Mas que ele estava a lidar com alguém que tinha o nível de vergonha e o nível de medo que se calhar as outras pessoas que ele dava a aula tinha. Então ele poderia humilhar e ele podia fazer o que fosse e que ia ficar por isso mesmo. Então nós estávamos num cruzamento que por si já era complicado, tinha vários semáforos e tal, e eu naquela altura, gente, é sério. Eu, quando me lembro dessa época, eu me lembro o quão burra eu era. Mas não é que eu era burra, eu não sabia fazer. Certo? E eu, obviamente, fui lá para aprender a fazer. E ele, naquele cruzamento de semáforos e não sei o quê, eu sei que eu estava a aproximar, aquilo estava a ficar amarelo, obviamente, né? Se aquilo está a passar por amarelo, vai passar por vermelho. Uma lógica básica que eu tinha que saber antes de pegar no carro e ir à rua, eu travo.
E ele dá-me assim um berro, gente, assim um berro, dizendo, estás a travar para quê? Isto ainda dá para avançar isso. Nisso, qual é o meu impulso? Acelera a porcaria do carro, amiga. E eu, quando faço isso, o outro semáforo do outro lado abre, a gente fica aqui numa encruzilhada, o carro ali no meio, eu entro, não é que eu entrei em pânico, mas eu tive ali um momento de tipo, avanço, paro e tal. E nisso ele ainda me diz, o que é que estás a fazer? O que é que estás a fazer, filho? O que é que estás a fazer? Você não mandou avançar? E eu nisso, acabo por mandar o carro ir abaixo e ficamos ali, os carros ali a virem, nós aqui no meio a tapar a faixa, no horário de trânsito, que aquilo era logo de manhã, ainda para piorar a cena. E o querido vira-se e diz, liga o carro, tipo, sai daqui, tipo, o que é que estás a fazer aqui? A criar o trânsito, não sei o que. Começa, tipo assim, a berrar comigo no nível, gente. E eu, naquela altura, eu estava a desenvolver tudo que eu ensino hoje. Vamos combinar. Porque eu não tinha a inteligência emocional para lidar com essa situação. Mas, de certa forma, tinha, porque eu lidei bem. Eu respirei fundo para começar a olhar na cara dele, tipo do gênero, meu amigo, você tá metendo com a pessoa errada. Nisso ele percebeu que a forma que eu olhei para ele não foi uma forma normal. E eu voltei a olhar para frente, eu respirei fundo, eu liguei o carro, eu arranquei o carro, mas assim, eu virei para ele e disse, vamos agora para a escola. E ele, não, que ainda vai... Não vamos dar volta nenhuma, nós vamos agora para a escola. Caso contrário, eu paro esse carro e eu saio aqui. E ele, que não sei o que e tal, e coisa, tá bem, e não sei o que e tal. Então nós tínhamos feito, normalmente a hora de condução é tipo 45 minutos, 1 hora, sei lá, tínhamos feito para aí 20, 30 minutos de aula, literalmente. Então ele foi comigo, estacionámos o carro e tal. Eu saí do carro, eu olhei para ele, tipo assim, os meus olhos acho que estavam a dizer, filho do céu. Eu bato a porta, pego as minhas coisas, eu fui diretamente para a secretaria e eu disse, primeira e última vez que vocês me colocaram uma aula com este senhor. E tal, quem foi que teve contigo? Eu, João Gomes. Pois eles, então, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Gente, e o que aconteceu? Vamos dizer que este homem é instrutor aqui e vocês nunca se aperceberam do comportamento, da postura péssima que ele tem enquanto instrutor. Provavelmente, se calhar, nunca ninguém chegou aqui e reclamou. Então, assim, vocês que fiquem com o vosso instrutor, mas nunca mais me coloquem numa aula com esse homem. E eu não estou a brincar. Acho que a Mira percebeu pela minha cara e tal. E ela disse, porque supostamente todas as outras aulas estavam marcadas com ele. Eu disse, não, eu quero que as minhas aulas sejam marcadas com João Gonçalves. Mas João Gonçalves não tem tanta disponibilidade. Literalmente, não foi nessas palavras. Mas na minha cabeça foi tipo, caguei. Marquem para quando ele tiver disponibilidade. Eu não me importo de esperar mais tempo. Eu só não quero fazer aula com outras pessoas. Gente, quantas pessoas é que teriam essa ousadia, essa coragem de ter a atitude que eu tive? Eu sei que muita gente não tem. Porque eu tenho pessoas, inclusive próximas a mim, que estavam com instrutores péssimos, que não conseguiam aprender, que não conseguiam desenvolver essa habilidade, que reprovaram e acabaram por desistir de fazer a carta de condução, quando era uma questão de simplesmente ir lá e dizer, olha, eu quero mudar de instrutor. Eu quero mudar de instrutor. Porque, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês estão a tirar dinheiro do vosso bolso para pagar uma escola que vai prestar-vos um serviço. A escola não está a fazer favor a ninguém. Então, essa vergonha, ela atua em diferentes áreas e diferentes formas. Muitas vezes, tu estás a querer esconder um segredo porque, ai meu Deus, se alguém descobrir e tal, e tu estás a transformar isso no teu ponto fraco. Estás a transformar isso no ponto em que se alguém descobrir, a tua vida vai assim, por água abaixo. Porque tu vais ficar toda envergonhada, vais te sentir humilhada quando tu própria podes dizer, sim, eu cometi esse erro, e daí? Quem és tu? Alecrim dourado, para estar-me a apontar o dedo. Consegues fazer melhor? Vai e faz melhor. Achas que eu fui uma pessoa desprezível? Então vai, ser uma pessoa altamente, sei lá, nem sei o contrário de desprezível, né? Já deixei aqui nos comentários que eu assim já aprendo. Mas pronto, vocês perceberam a lógica, não é?
quando eu consigo explanar aquilo e deixar assim, pô, essa sou eu consigo minimizar os pontos que alguém conseguiria pegar para me envergonhar. Então, quando se trata de medo da exposição, medo da crítica, medo do julgamento das pessoas, medo de não ser boa o suficiente, medo de passar por ridículo, medo de parecer que não sei o suficiente sobre um assunto, tudo isso está dentro da mesma bola, da mesma coberta, se é que eu posso assim dizer. Vergonha. E vergonha, gente, é uma emoção que é socialmente aprendida. Um bebê não nasce com vergonha. Se ele nascesse com vergonha, ele nem tentava andar. Ele não tentava falar e começava a falar, ninguém ia perceber nada. Porque ele ia ter consciência de que, gente do céu, calma lá, que vergonha que eu vou estar a passar. Então, se tu não nasceste com vergonha, tu aprendeste a ter vergonha. E é aquela coisa, desde o momento que eu vejo, não dá para desver. Então, não vou te dizer, agora vais desaprender a ter vergonha. Não, tu vais aprender a lidar com a tua foca em vergonha. Porque se tu não aprendes a lidar com a tua vergonha, ela vai te esmagar. Ela vai fazer com que tu não consigas crescer. Porque tu achas que tu, ao encobrires a tua vergonha, que tu estás a proteger. Mas não, tu estás a prejudicar. Porque encobrir a vergonha magoa tanto ou mais ainda do que expor essa vergonha. Então, fizeste alguma coisa, cometeste algum erro, ele está ali, debaixo, ai meu Deus, e não sei o quê. Uma das coisas que eu faço dentro do CDS, inclusive, é ensinar as minhas alunas a darem um novo significado por passado delas, por os erros que elas cometeram no passado. Justamente por quê? Porque eu não quero que elas tenham amarras por onde as pessoas conseguem puxar e chantagear, dominar, controlá-las. Tipo, tá tudo bem, eu cometi um erro, tá, e daí? Tu nunca cometeste um erro na tua vida, quer ver? Isso te dá força, isso te dá poder. Isso faz com que tu consigas assumir que, pô, eu não sou um ser humano perfeito, eu tenho as minhas imperfeições. Mas isso não significa que alguém tenha que me desrespeitar e me desvalorizar por causa disso. Não importa o que tu fizeste na tua vida no passado. Não importa qual foi o erro que tu cometeste. Não importa do que tu tens vergonha que as pessoas digam. Entende uma coisa, esse teu excesso de vergonha, ele impede de crescer. Enquanto tu continuares a encobrir essa vergonha, acabou para ti. Acabou para ti. Então, a mensagem principal que eu quero deixar neste episódio hoje, depois de toda essa conversa que nós tivemos até aqui, é encobrires a tua vergonha. Ela vai te magoar muito mais do que tu expores a tua vergonha. Ah, Edu, mas eu vou expor essa vergonha para todo mundo, pro mundo, agora nas redes sociais. Amiga, não, né? Tipo, pô, não vamos sair do 8 para 80. É o que eu digo. A gente sai da nossa zona de conforto, mas não vamos atirar-nos dentro de um precipício. Não. Tu vais começar a expor a tua vergonha primeiro, a falar sobre esse assunto contigo mesma. Quer seja na escrita, não é? Quer seja ali nas tuas meditações, mas tu vais começar a ganhar familiaridade e conversa contigo mesma sobre aquele sentimento, aquela vergonha que tu tens. Vamos tentar entender o porquê que eu tenho tanta vergonha de fazer isso. Porquê que eu tenho medo de me expor? Porquê que eu tenho medo de comunicar e falar sobre aquilo que eu faço? Porquê que eu tenho medo de chegar lá e pedir essa promoção? Porquê que eu tenho medo de enviar esse currículo para essa empresa? Por quê? O que está aqui? O que está... E começa a remoer. Quem tem terapeuta, quem faz terapia, leva esse assunto para terapia. Conversa ali. Depois de tu começares a ganhar, tipo, na tua mente, estar ok, eu entendi isso, tu vais começar a partilhar essa vergonha com as pessoas que importam-se contigo de verdade. Pessoas que realmente, genuinamente te amam. Não as pessoas que têm inveja de ti. Não as pessoas que podem usar isso contra ti. Não, nada disso. Você nem é louca. Então, tu vais começar a partilhar isso com quem está aberto o suficiente, disposto o suficiente a abraçar aquele assunto. Ah, Edu, mas essa pessoa pode me criticar e pode me julgar. Então, se calhar essa pessoa não te ama demais, né? Porque assim, a pessoa pode ter tipo aquele choque de nossa, eu não estava à espera que tu fizesses isso. Porque muitas vezes também é isso, sabem? As pessoas na nossa vida... veem-nos de uma forma e elas colocam-nos num pedestal, muitas vezes. Então,
existem coisas que na cabeça delas nós não faríamos. Só que elas esquecem que nós somos ser humano. Então, eu começar a introduzir esse assunto, de certa forma e tal, é aquilo que eu dentro do nosso programa eu chamo de ter uma comunicação emocionalmente inteligente, que aplica-se a várias coisas, de diversas formas. Existem várias estratégias que a gente utiliza. Mas, quando eu consigo ir introduzindo esse assunto e fazendo a pessoa perceber os meus pequenos erros e falhas e que eu sou humana, eu começo a desconstruir aquela imagem em cima do pedestal, as coisas começam a ficar mais tranquilas. E eu vou chegar um momento que eu entendo que com essa pessoa eu posso falar sobre qualquer assunto, que a pessoa pode ficar tipo, não estava à espera, mas ela não vai me criticar, ela vai dizer, tá, tudo bem. E entenda uma coisa, tá? Os nossos melhores amigos, os nossos parceiros, não são pessoas, não são as pessoas com quem eu vou ter medo de falar sobre um assunto. Com quem eu vou pensar, nossa, não, ela é minha melhor amiga, mas esse assunto aqui, não posso falar com ela. Gente, melhor amiga é melhor amiga. Não é a pessoa que, obviamente, vai estar sempre a dizer, não, nossa, tu fizeste bem. Não, o que é isso? O que é isso? Claro que o erro não é teu, não. Não, muito pelo contrário, é aquela pessoa que vai olhar para nós e vai dizer, que cagada é que tu fizeste. Não, sério, cometeste aqui um erro grave. E vais ter que reparar isso, ou vais ter que ir lá e pedir desculpa. Olha, não vou estar a passar a mão na tua cabeça dessa vez, não. Esse é o tipo de amiga. Essa é a pessoa que tu queres ao teu lado. Aquela pessoa que realmente desafia-te a sair da tua zona de conforto e crescer. Que muitas vezes vai te deixar desconfortável na situação de tipo, putz, realmente falhei aqui. Nem sempre tu vai ser gostoso de ouvir. Mas são as pessoas que realmente vão fazer a diferença na tua vida. Agora, aquelas amigas que tu pensa, ai, gente, não posso falar. Amiga, já paga. Tira essa pessoa da tua vida. Tá? Tira. Por isso, assim, enquanto tu continuares a encobrir a tua vergonha, enquanto tu continuares a não ter coragem de falar, de dar nome, de falar sobre aquilo que realmente te envergonha ou tem o potencial de te envergonhar, enquanto tu continuares a tapar aquilo, enquanto tu continuares muitas vezes a querer apontar o dedo ao outro, a dizer, nossa, aquela ali, nossa senhora, aquela... Quando tu que estás a fazer é tentar tirar os holofotes de ti e enviar os holofotes para aquela pessoa, tu estás a dar mais força para isso. Tu estás a dar mais força para essa tua vergonha. Tu estás a fazer com que, sim, não é a vida daquela pessoa que tu estás a apontar o dedo que vai ficar pior. É a tua vida. Porque aquela pessoa vai chegar um momento que se ela souber lidar com o apontar de dedos, ela vai sair de lá extremamente forte. Ela vai sair de lá imparável. Enquanto você vai ficar aqui. Em algum momento, volta para ti. Volta para ti. E aquelas pessoas que tu andaste, tipo, a te juntar com elas, a apontar o dedo. Estás a ver a fulana? Fulana é isso, fulana é aquilo. Essas mesmas pessoas vão apontar o dedo para ti. Que é assim. Aquelas pessoas que falam mal das outras pessoas contigo, falam mal de ti a tua atrás. Então, se a fulana está a ser ousada, está a ser corajosa, ótimo. Palmas para a fulana. Se tu gostarias de ser como a fulana, então começa a andar com a fulana. Porque tu vais perceber que essa coragem, ela contagia, sabes? Quando tu vês uma pessoa em movimento, uma pessoa com coragem de ir lá e fazer, aquilo contagia-te. Aquilo faz com que tu te sintas assim, capaz. Nossa, se ela é capaz, se ela vai e faz. E aquela pessoa vai ser a primeira a dizer, amiga, vai, tenta. E eu, pelo menos um dos valores que eu tenho, e assim, não é à toa que o meu programa se chama Coragem de Ser, é justamente a coragem. Então, eu quando faço alguma coisa que não corre bem, por algum motivo, eu só penso, um dos meus valores é a coragem, e eu só fui corajosa ao tentar. Não tenho vergonha nenhuma de ter feito isso. Se eu não tentasse, eu não saberia. Eu não teria descartado essa possibilidade. Isso serve para qualquer coisa, em qualquer área da nossa vida. Pessoal, profissional, carreira, negócio, relacionamento, o que tu quiseres. O que tu quiseres. Então, não importa se o teu medo nesse momento é da exposição, se o teu medo é de
não ser boa o suficiente, do julgamento das pessoas, de qualquer coisa. Inclusive, uma das minhas alunas ontem trouxe um assunto em que ela dizia que ela tinha medo de gravar vídeos, ela tinha vergonha de gravar vídeos, por causa da aparência dela, por causa da imagem dela. Não que ela fosse uma pessoa que se sentisse desconfortável, provavelmente, com a imagem, mas ela se preocupava porque ela sabia que a imagem dela não é a imagem padrão do que as pessoas consideram belo, e por isso ela se preocupava com o que as pessoas iriam dizer sobre a imagem dela. Ontem à noite mesmo ela gravou um vídeo. Gente, de verdade, não tem como. Não tem como. Nós mulheres, aparência, imagem e maternidade são 3 pontos aí da nossa vida que realmente a vergonha, ela pesa muito. Ela pesa muito. Porque, como assim as pessoas vão estar a dizer que eu não sou uma boa mãe? Como assim as pessoas vão dizer que eu não sou, tipo, bonita? Gente, esses padrões sociais, quando entram na nossa mente, fazem com que a gente faça cada cagada que atrapalha nosso crescimento. Fazem com que a gente faça cada cagada. Eu vou parar esse episódio por aqui, mas obviamente que a gente iria pano para conversar e um assunto puxava outro e a gente conversava aqui, ficava aqui durante horas. Sim, numa boa, de verdade. Mas eu espero que essa conversa tenha feito realmente muito sentido para ti. Que tu entendas que a vergonha, ela precisa de foco em cima dela. Ela não precisa de ser encoberta. Porque se ela for encoberta, ela ganha força. Se ela for colocada nos holofotes, ela perde força. Ela perde força completamente. Então, desde o momento que tu te aceitas, que tens essa autoaceitação e essa autovalorização muito forte dentro de ti, tu já estás a eliminar a possibilidade de esse medo do que as pessoas vão dizer vir, porque afinal de contas eu me valorizo, eu sei aquilo que eu entrego. Não é a opinião do fulano que vai importar. Mas tudo bem, nós enquanto seres humanos, nós socialmente fomos desenhados para criar vínculos. Então, óbvio que eu queria criar vínculo com as pessoas. É óbvio que eu queria ser aceite pelas pessoas. No entanto, quem são essas pessoas que realmente importam para mim? Quem são as pessoas as opiniões para mim eu vou levar em consideração? Quem são essas pessoas, de facto? Inclusive, eu recomendo que vocês vejam O Poder da Coragem, da Brené Brown, que está na Netflix. Porque há uma das partes em que ela diz que, hoje em dia, para ela, se a pessoa que está a julgá-la ou que está a criticá-la de alguma forma não é uma pessoa que está na arena, que está no campo de batalha, que está a fazer acontecer, ela nem vai se importar com a opinião dessa pessoa, porque assim, essa pessoa não tem que dar uma opinião no trabalho dela se ela não sabe o que é estar ali no lugar dela. Porque é o que ela diz, o que está na bancada e está ali a ver, a julgar na bancada, do lado de fora, é muito fácil. Mas ali, na arena, no meio, com os holofotes voltados para ti, é aí que as pessoas se provam. É aí que as pessoas se provam. É nesse momento, quando os holofotes estão todos voltados para ti, que tu vês quem é quem. Então, assim, meu amor, eu espero que, de verdade, depois desse episódio, tu comeces a te valorizar mais, te aceitar mais, ter essa consciência crítica e aprendas a falar sobre as tuas vergonhas. Óbvio, com as pessoas certas, nos lugares certos, nos ambientes certos. Mas isso vai fazer com que cada vez mais tu comeces a tirar esse peso dos ombros e essa vergonha. E conforme tu vais agindo, vais gravar no primeiro vídeo, vais te expondo aqui no nível, vais mandando o currículo X. Tu vais, assim, tu vais ganhando familiaridade com aquilo. E ganhando familiaridade com aquilo se torna uma coisa mais tranquila para ti. Uma coisa mais possível. E tu não continuas a ver aquilo como um bicho papão que vai destruir a tua vida, tanto quanto tu pensas que vai nesse momento. Ok? Então, espero que de verdade essa conversa tenha feito sentido. E se ela fez sentido para ti em algum nível, se tu... alguma coisa que tu queres que de repente eu aprofunda mais, eu fale mais sobre isso, eu traga mais essa conversa para cá, deixa aqui nos comentários. Faz-me saber, tá? E já sabes, se tu ainda não és inscrita no canal, inscreve-te. Tu ouves pelo Spotify,
segue-nos por lá. Inclusive, quem está no Spotify consegue ter acesso nesse momento aos links que ficam na descrição. De repente vocês ou querem vir fazer parte do CDS, ou querem ter acesso às nossas redes, o que for, ok? Vocês acabam por ter na descrição todas as informações detalhadas, o que no YouTube nesse momento nós não conseguimos fazer. Então, independentemente de onde estás a ouvir, tu és muito bem-vinda, como é óbvio. Mas saber que no Spotify, caso tu estejas no YouTube e ouviste falar de algum link, queres saber mais informações, whatever, todas as descrições com os links estão no Spotify. Qualquer coisa também podes nos mandar alguma mensagem, tá bom? Nós estamos aqui desse lado para continuar essa conversa, para aprofundar essa conversa e, por que não, para ajudar de forma muito mais ativa e de uma forma muito mais presente mesmo no teu crescimento profissional e pessoal dentro do nosso programa, que é o CDS, o Coragem de Ser. Bem, Estrela, eu fico por aqui. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado e já sabes, partilha com mais mulheres. Se partilhar nas redes sociais, não esquece de marcar @EdlaneCardoso ou @SonhaSenMeet Podcast. Eu fico por aqui. Até a próxima semana. Até o próximo episódio. Tchau!